Isso, final de jogo no Maracanã. Acabou de ser concluída a partida. Jogo de ida das oitavas de final. Flamengo 2, Bolívar 0. O que seria um bom resultado pensando num jogo de ida. Jogo de volta, em condições normais, seria realmente dar uma segurada, talvez sair no contra-ataque, fazer talvez um gol no começo do jogo e tal. Só que esse jogo vai muito além disso, né? A começar que o Flamengo novamente mostrou em muitos momentos ter dificuldade de furar bloqueios, né? O Flamengo tem esse problema, já não é de hoje. O Flamengo tem uma dificuldade muito grande, né, de furar times que jogam retrancados. É mais fácil para o Flamengo jogar contra equipes que jogam aberto. E o Bolívar prometeu isso. E até pareceu que eles iam realmente cumprir isso no comecinho do primeiro tempo. Só que durou pouco. Depois o Flamengo foi dominante até o final da partida. Poderia ter aberto o placar antes dos 10 minutos. Teve duas chances inacreditáveis. Uma com o Gerson, só que ele estava impedido. Mas não dá, como eu falei no React, não dá para perder esse tipo de gol. Por mais que esteja impedido, por mais que esteja invalidado, isso aí é problema lá do VAR, problema do bandeirinha. Você tem que colocar a bola para a rede, independente se está valendo ou não. Se valer ou não, aí é consequência. É a bandeirinha que vai ver, o bandeirinha que vai ver, o VAR que vai ver, né? E o Flamengo ficou nesse ritmo, até que com muita justiça conseguiu o gol aos 29 minutos. Poderia ter saído muito antes, mas saiu aos 29 minutos com o Luiz Araújo. Antes, né? O Flamengo já tinha perdido o Pedro, que foi lamentável, né? Pedro com 29 gols no ano e é posterior da coxa, né? E não foi só esse o único problema de contusão que o Flamengo teve hoje, infelizmente. Aí Luiz Araújo, que pra mim foi o melhor jogador dessa partida, foi lá e abriu o placar. O Flamengo continuou em cima. Só que estava pecando na questão da organização, do último passo para finalização. O Flamengo estava muito nervoso, estava querendo resolver de qualquer jeito. E ficou claro no final da partida, onde muitas vezes Léo Pereira avançava, Fabrício Bruno virou ponta, Léo Pereira virou ponta, Léo Pereira fazendo cruzamento, né? Então assim, você realmente precisa fazer o resultado? Precisa. Mas você não pode dar mole na questão da defesa. O Flamengo quase levou um gol no segundo tempo. De cabeça, num contra-ataque rápido, a bola bateu no travessão. Foi a única finalização, digamos assim, que foi em direção ao gol, né? Mas o Bolívar também teve outras oportunidades que foram ou chutou para fora ou não deu em nada, né? Chega o segundo tempo, o Flamengo continuou da mesma forma, diminuiu um pouco o ritmo, né? Tava errando muitos passes, o jogador já estava começando a cansar. O tempo estava passando, as chances eram criadas, foram quase 20 finalizações a partida inteira, né? Foi um massacre do Flamengo, que fez as trocas, tirou o jogador, tirou o Pulgar, que estava amarelado, colocou o Wesley para ter mais velocidade. O Wesley que pode ter feito hoje a sua última partida com a camisa do Flamengo. O Lamp impediu pelo menos umas 3 chances aí claras de gol do Flamengo, né? No primeiro tempo e no segundo tempo também. Poderia ter sido mais elástico, lógico, mas o goleiro deles também é sempre assim, cara. Qualquer goleiro, você pode colocar um goleiro de Série D, o goleiro do Amazonas, Flamengo Amazonas. Você coloca o goleiro do Amazonas, ele vai fazer 500 defesas. Contra o Flamengo é impressionante, cara. Os goleiros crescem de uma forma inacreditável. Mas aí, de tanto insistir, de tanto ir pro ataque, de todas as formas possíveis, o Bolívar ficou fazendo cera o jogo inteiro. O juiz deixou de dar cartão no primeiro tempo, só foi dar no segundo tempo. Enfim, cara, o Flamengo perdeu um monte de gol até que aos 45 minutos do segundo tempo, Léo Pereira na cobrança de escanteio, né? Bola parada que tanto deu problema pro Flamengo, né? Nas últimas partidas, principalmente, as últimas 6 partidas, 5, 6 partidas. Hoje o Flamengo não levou gol. E em bola parada, cobrança de escanteio, o Arrascaeta cobrou sob medida na cabeça do Léo Pereira, do Carolino, que foi lá e colocou para os fundos das malhas. 2-0, ficou barato, mas ficou muito melhor do que levar 1-0 para a altitude.
Se o Bolívar faz no início do jogo o gol lá na altitude, acabou a vantagem. Com 2-0 é um pouco melhor. Poderia ser mais? Poderia. Que por sinal o primeiro gol do Flamengo foi muito bonito. Troca de passes rápidas. E o Bolívar estava exposto nesse momento. Então valeu muito a pena a troca de passes rápida, onde teve toque inicialmente do Luiz Araújo, com troca de passe com o Pedro, com a Arrascaeta, e sobrou para o Luiz Araújo. Passe magistral do Pedro, cara. Olha a importância do Pedro, cara. Realmente foi lamentável ele sair por contusão. Fez o passe para o Luiz Araújo fazer o 1-0. Estão repetindo o gol aqui. E o segundo gol veio aos 45, como eu informei. Parada resolvida? Não, infelizmente não. Toda a cera que o Bolívar fez, toda a retranca que eles fizeram, por um lado, né, surtiu efeito. Porque 2-0 é completamente irreversível, ainda mais na altitude. E o Flamengo já fez 2-0 contra o Olímpia no ano passado. Não sei se vocês lembram disso. Aliás, foi 2-0 ou foi 1-0? Deixa eu ver aqui, quando passar a informação errada. Exatamente isso. 3 de agosto de 2023, Flamengo 1, Olímpia 0. O segundo jogo deu aquele apagão total na defesa do Flamengo. Não pode acontecer isso. Não pode. É para o Flamengo abdicar de atacar? Não. Mas é para reforçar, acima de tudo, o sistema defensivo. E não me venha, Tite, pelo amor de Deus, com 4 zagueiros de novo, que nem que você fez com o Palmeiras, porque não adiantou. Não adiantou colocar 4 zagueiros. Não é para abdicar, é para reforçar a marcação, né? Reforçar com talvez o Léo Ortiz, né? Colocar aí o Pulgar, né? O Varela hoje fez uma boa partida. O Pulgar, por incrível que pareça, fez uma boa partida defensiva. Só que questão de cruzamento é pedir demais, né? É pedir demais, porque não dá. O Varela, o Wesley não sabem cruzar, é impressionante isso. Mais 2-0, um placar um pouco melhor, né, do que estava desenhando a partida. E é isso. Vamos agora para os números, né, estatísticas desse jogo. O Flamengo finalizou 19 vezes contra 6 do Bolívar. Chutes a gol 6, né? Para fazer apenas 2, é porque realmente o Lamp trabalhou pra caramba. E apenas um chute a gol que bateu no travessão, né, do Bolívar. 64% de posse de bola do Flamengo, chegou a 80% em muitas partes do primeiro tempo, principalmente. Contra 36% do Bolívar. Passes, 548 do Flamengo, 325 do Bolívar. Faltas, apenas 5 do Flamengo, 13 do Bolívar. Cartões amarelos, 2 para o Flamengo. O juiz começou a distribuir cartão no segundo tempo. E foi logo para o Flamengo, né? Vai entender o critério desses caras. Contra um cartão amarelo pro Bolívar. Na jogada do gol, inclusive, do primeiro gol. Cartões vermelhos, não teve nenhum impedimento. 5 do Flamengo, 3 do Bolívar. 12 escanteios para o Flamengo, 1 para o Bolívar. Então você pode ver aí que o Flamengo dominou em todos os quesitos. E realmente 2-0 ficou pouco, mas melhor do que ficar 1-0 apenas, né? Que nós vimos ano passado que aconteceu. O Flamengo massacrou o Bolívar, jogou em cima, fez pressão, cruzamento e tal, só conseguiu fazer 1-0 com o gol do Bruno Henrique. E aí a volta, todo mundo já sabe o que aconteceu. Não pode acontecer isso de novo. Tem que reforçar essa defesa. Infelizmente perdemos Gabigol e Pedro de uma vez, cara. Esperamos que eles consigam se recuperar, mas posterior é pelo menos aí umas 2 semanas aí de molho. Tomara aí que eles consigam se recuperar. Para o jogo do Botafogo é impossível. Não vamos ter Cebolinha, não vamos ter Gabigol, não vamos ter Pedro. Impressionante, cara. Mas vamos ter a volta do Bruno Henrique e tem aí o Carlinhos. E tem o Chola também, cara. Eu sei que é demais colocar um moleque num clássico, né? Pode queimar ele e tal. Mas por que não? Por que não testar ele, né? Provavelmente o Botafogo vai jogar com reservas, porque vai jogar contra o Palmeiras lá em São Paulo. O Flamengo vai jogar com reservas também, porque vai jogar lá na altitude. É certeza que o Tite vai poupar muita gente.
Ainda mais diante de tanta contusão. Jogadores do Flamengo saíram extenuados, cansados. Muitos se jogaram no chão e não é de hoje que está acontecendo. Aconteceu no jogo passado também contra o Palmeiras. Então, assim, está começando a pesar realmente a questão física. Estamos em agosto, estamos chegando à parte decisiva realmente desse ano. O Flamengo está passando. Ainda está na disputa do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro. Um bom resultado dentro de casa. E tem a Copa do Brasil ainda. Então, é um mês que todo mundo sabia que ia ser bastante difícil. Mas realmente está apertando. Cebolinha, Vinha, Gabigol, Pedro, todos aí realmente lesionados. E esperamos que o Gabigol e o Pedro se recuperem o quanto antes. E que o Braz e o Spindle, eles vão viajar para a Europa. Vamos ver se nessa viagem realmente traz novidades, né? Vamos ver. O Landim disse que pode ter novidades na semana que vem. Vamos ver. Não sei se ele está blefando, mas enfim. Pelo amor de Deus, não vão lá só para a Europa ficar passeando. Traz alguém, traz um lateral, traz um meia, traz um atacante. Faz um pacotão. O Flamengo tem dinheiro para isso, vai vender o Wesley agora. Então, não falta dinheiro, vai receber 138 milhões de reais pelas vendas feitas nos anos anteriores, né, com os garotos da base. Então, é uma grana que com certeza tem que servir para contratar pelo menos 2 jogadores, cara. Não tá dando. O Flamengo tem um banco limitado, né, e não tá dando porque os titulares estão se machucando tudo. Vamos à escalação. O Rossi. Cara, o Rossi não foi mal hoje não, mas quase levou aquele gol ali, né? Ele nem pulou, bateu no travessão, pra sorte dele, ficou paradão ali. Mas não foi uma má partida não. Varela foi muito bem hoje defensivamente. Foi muito bem. Não sabe cruzar, é verdade, talvez não aprenda nunca a cruzar. Eu não me lembro do Wesley acertando um cruzamento hoje. Mas, defensivamente, foi impecável. Impecável, principalmente com o tal do camisa 9 deles. Fabrício, Bruno e Léo Pereira. Foram bem sim, mas deixaram alguns espaços. Não é porque o Flamengo está precisando de um resultado que tem que esquecer da zaga. Não se pode fazer isso, ainda mais em Libertadores. Uma bolinha só, o Bolívar poderia abrir o placar a qualquer momento sem ter a cobertura da zaga do Flamengo. Ficou exposta em alguns momentos. Ficou exposta. Vamos lá, vamos prestar atenção nisso aí no jogo de volta, principalmente. Ayrton Lucas fez uma boa partida, fez algumas ultrapassagens interessantes. Nico de la Cruz, um guerreiro, como sempre, correndo muito, se esforçando muito. Diminuiu o ritmo no segundo tempo, porque também estava cansado. Ele correu demais no primeiro tempo, né? Pulgar também fez uma boa partida. Cara, quando o Pulgar tá ali, sem o Ala atrapalhando, o Pulgar é um outro jogador. É outro completamente diferente. Quando o Pulgar tá em campo, os dois ficam batendo cabeça, né? Muito provavelmente o Ala vai estar no jogo. Conhecendo o Tite como a gente conhece, ele vai estar no jogo de volta muito provavelmente. Eu espero que entre o Léo Ortiz, né? Eu espero. E aí teve o Gerson, jogou bem demais hoje também. Um pouco recuado, né? Começou um pouco recuado, mas nitidamente tomou de conta da outra ponta, né? Arrascaeta jogou bem também. Ficou faltando em alguns momentos ele ali, principalmente no segundo tempo também, né? Mas é um jogador de habilidade. Cara, ele fez umas jogadas individuais sensacionais, né? Ele fez uma jogada lateral que ele passou por 2 jogadores, só foi parado na falta, né? Luiz Araújo foi bem hoje, foi o melhor jogador na minha opinião, por incrível que pareça. Luiz Araújo começou hoje como titular e jogou bem, isso é muito raro. Geralmente ele vai bem quando vem do banco de reserva. O Ayrton Lucas, cara, tá repetindo aqui um passe que ele deu de trivela por Carlinhos cabecear e o Lamp fez uma defesa espetacular. Então, realmente, o Ayrton Lucas jogou muito bem, ofensivamente e defensivamente. E aí, Pedro saiu substituído. O Gabigol, cara, ele teve algumas oportunidades ali, mas nenhuma grande oportunidade assim, mas teve algumas e acabou saindo contundido também. Pelo amor de Deus, aí entrou Carlinhos, entrou Wesley e entrou o Gabigol. O Tite vacilou na questão de troca, vacilou muito.
nas 3 passagens de troca, ele fez uma substituição cada. Acabou. Né? Acabou a rotatividade de troca. Então, o Tite vacilou demais. É isso, o vídeo já tá ficando um pouquinho grande, vou encerrando por aqui. E agora, final de semana, tem o clássico contra o Botafogo. E o Tite provavelmente vai escalar titular. O jogo vai ser domingo, 6h30 da tarde. As duas equipes vão jogar com titulares, com reservas, né, no caso. E vamos torcer aí para que o Pedro e o Gabigol se recuperem, porque por mais que o Gabigol não esteja naquela fase, por mais que o Gabigol esteja sendo contestado por muita gente, por mais que o Gabigol esteja no último ano provavelmente de contrato dele com a camisa do Flamengo, ainda assim é um jogador que tá se esforçando, cara. Você vê esforço nele. É um jogador que volta muitas das vezes para buscar a jogada. E tava jogando bem. O contra-ataque onde ele sentiu, ele ia ficar ali numa posição muito boa para fazer o cruzamento para a área e encontrar alguém ali para cabecear ou para finalizar. Mas acabou sentindo igualzinho o Pedro, cara. Impressionante. Mas é isso. Vamos esperar aí no decorrer da semana para que ele se recupere. O prazo é curto, né? Daqui uma semana tem jogo da Libertadores. Vai passar sexta, sábado, domingo já tem o clássico. Então é realmente desumano, né, o que esses jogadores passam aqui no Brasil. Mas é o calendário. Aqui, react da partida, aqui outras análises. Muito obrigado pela visualização. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Um abraço, saudações rubro-negras e boa recuperação para todo mundo aí.